Olá, Constellers! Me chamo Elvis e serei o seu garçom de conteúdo para viajarmos e navegarmos pelo multiverso do bem-estar humano. O episódio de hoje será sobre um tema mais intrínseco, mais profundo. A gente vai falar sobre espiritualidade. A espiritualidade, ela está em todo lugar, ela nos cerca, nos fascina. E não viajarei sozinho por esse multiverso. Trouxe hoje não só uma pessoa, mas também duas pessoas que já passaram por aqui. Não é novidade para vocês. Bom, sem delongas, sem enrolação, com vocês, Fábia e Diego. Olá, gratidão. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Muito bom estar aqui hoje cedinho, fresquinho, gente. A gente aqui dá uma resenha boa aí, né? Massa, muito legal. Diego, e aí qual a sensação de estar aqui de novo também? Excelente, Elvis. Estou bem contente com esse convite, ainda mais acompanhando aí a Fábia. Acredito que nós vamos conseguir desenvolver algo bem legal. Massa. Como que vocês se conheceram? Vocês já se conhecem, né? Então, Sim. tá em casa aqui. Como que foi esse contato aí? Você foi pela espiritualidade ou não? Na realidade, né, ele veio de uma rede aí. Ele foi de uma indicação, né, de uma pessoa que já passava comigo. E dele veio outros, às vezes até através de um presente. Eu vou dar presente para um amigo e é uma amiga. E aí fui presenteada aí com o Diego, uma pessoa aí trilhando aí um caminho bem bacana. E chegou querendo entender um pouquinho mais, né, sobre a questão da espiritualidade. A gente trabalha com terapias integrativas, né? A gente faz um caminho aí há algum tempo já bem bacana, né, Diego? Exato. Já era para ter conhecido a Fábia faz tempo. Eu conheço o irmão dela desde criança, Que adolescente. Adolescência eu estava sempre com o irmão dela, o Danilo. Abraço, Danilo. E não tinha tido o prazer de conhecer a Fábia. E aí, com um amigo meu, João, me indicou ela como terapeuta. Cheguei lá cheio de dores, cheio de dúvidas, cheio de indas e vindas. E aí, graças a Deus, eu consegui, com ela, muita ajuda. E sair do eixo e voltar pro caminho certo, vamos dizer assim. Que massa. E geralmente a gente sente dor no corpo, né? Sim. Só que a dor no corpo, ela reflete alguma coisa dentro da gente, né? Exato. Tá fora do lugar ali. Às vezes a gente não treina, não faz um exercício, aí sente dor também, mas a dor, ela tá muito atrelada emocional, né? Sim. Como que é isso, assim, pra vocês? Usando o exemplo do Diego, normalmente chega, né? E a gente faz uma avaliação da demanda dele urgente, né? Que é de urgência. Então, ele vai dizer, eu tô te procurando por causa disso, né? Ele sentia dores nas costas. E aí, a gente trabalha com bastante terapias integrativas. Trabalhamos... Aí, a gente... é bem diversificado. Então, como que você tá hoje? Como foi? Como ele ia toda semana... Aí a gente via como ele estava durante a semana. E aí, diante disso, do estresse do trabalho, né? Do desenvolvimento que ele estava tendo, as situações que ele tinha algumas dúvidas, né? Em relação até de relacionamento mesmo com o profissional, com as pessoas que estavam ali ao redor dele. E também por algumas questões que ele trazia de dúvidas mesmo do sentido espiritual, né? De questionamento mesmo, que acho que chega a um dado momento da vida que a gente acaba perguntando, né? Se perguntando, devo estar nesse lugar, né? Esse lugar que eu estou ali trabalhando com a espiritualidade, é o meu lugar? Então, ele chegou com várias questões que também trazia esse peso, né? E querendo ou não, né? Trazendo questões sobre peso de indagação da vida. Lógico que dor nas costas ia ter que vir, né? E aí a gente trabalhava essa integração, tanto na psicoterapia, né? Com algumas situações sistêmicas também, que como eu falei da outra vez que a gente estava aqui, sobre o sistêmico. Então, a gente faz alguns trabalhos diante de algumas tarefinhas. Às vezes, a gente passava um filme, como a gente estava conversando aqui antes. Ou, às vezes, dentro mesmo do consultório, a gente fazia também alguns trabalhos diante da espiritualidade, reconhecimento, né, da vida dele, desde da época do nascimento até hoje. E também as terapias integrativas, que é aquele momento que a gente chama da maca, né? Isso. Que é fantástico também para trazer esse equilíbrio de chakras, da energia, né? A cromoterapia, a acupuntura, Qual que você mais fez, assim, nesse período? Nesse período, todas, em excesso.
A minha lombar era crônico. Diminuiu bastante. Hoje, vamos falar, se eu ficar com a lombar travada 2 vezes no ano, tenho que agradecer a Deus, porque eu já acordei, não consegui sair da cama. Meu corpo em um S, assim. Caramba. Então, eu tinha esse problema sério. E aí, lombar envolve muitas coisas, mas a parte financeira, a parte familiar também, um peso que nós carregamos, que nós trazemos para nós, né? Esse peso. E também a imunidade muito baixa. Então, eu cheguei a trabalhar em excesso lá, tanto que muitas vezes eu me pegava dormindo, roncando lá. Quando eu voltava, era 5 minutinhos que eu apaguei ali, eu voltava revigorado. Então, renovado mesmo. E aí também pegamos bastante a parte da minha ancestralidade. Então, onde entrou a parte da constelação, de dinâmicas sistêmicas, né, Fábio? Exato, fazíamos que isso bastante. consegui também ter um alinhamento, ter um ajuste que eu precisava enorme. De ocupar o lugar dele, né? Porque o sistêmico, às vezes a gente tá lá como filho, imaginando que a gente está representando ali, né, o filho, e muitas vezes a gente vai num lugar de pai da mãe, de marido da mãe, de mãe da mãe, justamente pela essa demanda emocional que às vezes a gente Pai quer do suprir. pai. Pai do pai. A gente assume papéis que não é o nosso. Exatamente. E ele, como filho único, Sim. para ele é pesado, né? Muita responsabilidade. É tudo, né? Ali, para ele olhar a mãe de uma forma, né? Nas necessidades dela, olhar o pai na necessidade, às vezes a gente viola o nosso lugar de filho, né? E o certo o pai e a mãe sempre vai ofertar para o filho. É uma energia de demanda de oferta mesmo, né? E o filho sempre vai querer. Só que ele assumiu um papel de oferta ali que ficou desequilibrado. Então, possivelmente, essa falta de energia que ele tinha, né? Às vezes, a imunidade ali muito baixa, possivelmente a demanda energética dele era muito maior, né? Que o dar e receber dele não estava numa proporção correta diante de um filho, né? Olha só. Mas é inconsciente, ele não estava fazendo. Sempre a gente quer o bem-estar da nossa família, né? E não é porque de excesso de convivência, não é isso. É realmente a dinâmica da vida, né? Do diário. E diariamente, por isso que ele iniciou fazendo toda semana, né? Depois ele iniciou de 15 em 15. E hoje em dia, ele está super bem, está mantendo a vida dele aí. Com certeza, as coisas que vão acontecendo agora, que é exatamente a função da terapia, é retornar quando a pessoa tem uma situação que ela não está sabendo lidar. Ele já tem bastante referência e as coisas que vão acontecendo na vida dele, se eu estiver errado, você me corrige, ele vai conseguir lidar agora, porque ele já tem uma referência muito boa de quem ele é, de onde ele veio, a história do pai, a história da mãe, né? E o que ele ali estava fora do eixo dele como filho. E esse entendimento é extremamente importante, viu, Elvis? Principalmente para quem busca espiritualidade. Não adianta você buscar espiritualidade sem você ter consertado muitas coisas pessoais, entende? Então, isso é uma das primeiras coisas que as pessoas têm que fazer. Tipo, organizar a vida, né? Isso. Tá com a vida, os setores financeiros, os setores do trabalho, amigos, família. Eu vi um corte de um podcast que o Vic fala assim, a pessoa entra em contato comigo querendo abrir o terceiro olho, só que não consegue nem pagar a conta de luz. Olha então, só. vai primeiro se ajustar na parte material, para depois você entrar nos caminhos da espiritualidade, entende? Porque senão você está fugindo, fuga. E, por exemplo, vocês falaram da questão das dores. Cada região do corpo remete a alguma coisa, uma emoção, que nem você falou, lombar atrelado a um ponto, que era, se não me engano, financeiro e tal. E o que seriam as outras dores, assim, mais comuns? Então, vai depender muito da linha que cada um, né, tá seguindo, né? Da psicanálise, que é a minha formação em linguagem do corpo e metafísica da saúde, né? Fiz Cristina Cari, Val Capelli. Era meu sonho fazer, né? Com eles, e eu consegui, né? Graças a Deus aí, meu diplominha tá lá. Que massa. Mas vem muito da psicanálise, né? Essa formação que o cérebro, né? Lá da infância, da primeira e da segunda infância, né? E
E mas vai também, a gente entende assim, Elvis, uma dor lombar tem uma demanda ali diante de um excesso de algo, né? Mas o excesso, porque você traz um peso. Excesso é uma falta. Sim, pode ser uma falta. E quando você faz algo que está em excesso diante de um trabalho, por exemplo, talvez diante de um pai e de uma mãe você não consegue ter um convívio com eles. Mas é uma área da sua vida. Não tem como a gente fugir das demandas da nossa vida, né? Mas é muito como cada um vai trazer. Então, tem lá, lombar, um peso, um excesso de alguma coisa, um excesso de trabalho, né? No caso, ou um excesso de esporte, né? Mas não porque talvez está fazendo errado e vem uma dor muscular, mas também porque está na demanda lá esportiva, não consegue ficar um dia... eu estou doente, não, mas eu tenho que ir para academia. Então, assim, tudo que é demais está trazendo uma situação de fuga, né? Então, é muito como cada um vai trazer para você, entende? Então, assim, a gente tem um guia lá de estudo, mas é como cada um sente aquela demanda, entende? Então, por isso que tá ali diante de uma pessoa que te procura, de um paciente ou de um cliente, né? Eu falo paciente porque eu sou formada em fisioterapia. Sim. Então, sempre eu vou falar paciente. Mas alguns chamam de cliente, né? Sim. É muito como ele refere aquilo. Sim. Dói assim, assado, melhora em tal situação. Então, você vai montando um quebra-cabeça ali junto com o paciente, né? E aí, eu sempre vou fazer a pergunta, faz sentido para você pensar nesta possibilidade? E é difícil alguém falar, não faz sentido. Às vezes, você, até pela linguagem corporal que a pessoa tá ali naquele momento, você já compreende que ela tá numa negação. Caramba. E aí, quando entra numa negação, porque aí, alguma coisa no corpo dela vai ter um gestual que você entende que fez sentido, mas ali naquele momento a pessoa não tem como dizer, olha, faz total sentido, porque talvez ela não está ainda preparada, mas ela vai refletir sobre aquilo. E aí talvez ela vai trazer uma nova linguagem, uma repaginada do que está aquilo, ela vai tentar se explicar o porquê que ela teve aquele posicionamento, e cada um tem o seu tempo. Tem pessoas que já chegam, o Diego já chega num momento da vida dele que ele tinha total consciência de tudo como estava funcionando para ele, né? Que isso é bom, né? Mas não sei o que fazer com tanta coisa que eu sei, porque você teve aqui um podcast com ele também. Sim, ele tem uma gama muito boa de conhecimento e a gente foi organizando aquilo. Organizando. Algumas referências, nossa, Diego, eu não tenho esse conhecimento desse livro, mas isso também a gente tem num outro olhar. Então, assim, é sempre muito individual, né? A gente precisa compreender que cada um tem uma sensação diante de alguma situação da vida, né? Que esse é o grande lance da gente olhar a espiritualidade. Por né? exemplo. De cada um ser cada um, né? Dentro do seu perfil, dentro do que viveu. Por isso que o Diego fala que é importante esse reconhecimento. Só para não perder o gancho. Sim, manda bala. Quando ela fala da terapia e da conversa, se eu chego para ela e falo, olha, carreguei 2 sofás, 3 mesas e 10 sacos de cimento. Tô com dor na lombar. Obviamente, a dinâmica dela vai ser outra. Entendi. Né? E o que é interessante, é isso que eu falo com os meus amigos hoje, eu venho de uma geração que tinha uma visão negativa da terapia. Eu achava que era coisa para louca, etc. e tal. E hoje eu passo, não só que ao contrário disso, mas que a terapia é tão mágica que o papel da terapeuta, da Fábia comigo, o que foi? Foi fazer eu falar, eu me ouvir e eu mesmo enxergar o que eu precisava ajustar. Ou eu mesmo tirar minhas dúvidas com aquilo que eu mesmo falava. Então, a terapeuta, ela tem esse papel, eu vejo dessa maneira. Ela faz você baixar a guarda de uma forma de confiança, né? Para você falar. Exatamente. Você não guardar. Aí, quando você começa a falar, quando o Elvis começa a falar, começa a pôr para fora, ele vai se ouvir. E o difícil é nós nos ouvirmos. Exato. Então, quando começamos a nos ouvir, aí, obviamente, ela tem ferramentas, tem conhecimento para também dar o direcionamento certo, dar aquela viradinha de chave.
Exato. É mesmo. A virada de Eu tô chave seguindo é nesse caminho assim, eu tô indo pra direita e... Por que eu tô indo pra direita, né? Você não era pra ir pro outro lado. Exato. E tipo assim, a gente tem uma parada de voltar pros padrões, não é? Sim. Quando você tem consciência que aquele padrão é ruim, aí você começa a falar, putz, isso aqui eu já sei onde vai levar esse caminho, não é? Uma parada mais ou menos assim. E você segue. E você segue mesmo assim. Mas pelo menos você já tem a consciência. Sim. Você já tem uma coisa pra te instalar. Exato. Quando você não se entende, você não cria nem essa consciência. E aí já fica bem mais difícil. Porque Entendi. pra você está no automático. É Exato. normal, entra na normalidade. O automático É o... é o mais difícil, porque normalmente o automático traz de uma demanda da vida, mas normalmente também traz de crenças limitantes que a gente acompanhou ali, às vezes por gerações, Uhum. né? E às vezes a gente fala assim, poxa, tô fazendo assim porque deu certo fazer assim Sempre e deu. você segue assim. Sempre funcionou. Só por que mudar? o ser humano, né? A pessoa humana, ela transmuta o tempo inteiro. Hein, Fábia? Numa determinada consulta, você deu até o exemplo do... Sua mãe fritava o ovo, não sei como é que era. A da forma? Da forma, não lembro. Que Do- sua avó ensinou e sua mãe fazia. então, Como é a que do gente peixe. fala do peixe, Do aí tá peixe. vendo? Todo Eu mundo. lembro. Exato, Essa eu né? gravei. É, Que é a da forma e que chegou lá na bisavó e perguntou: por que você faz você tira a cabeça do peixe e para poder assar, sendo que tem muita vitamina na cabeça, né? Eu tirasse depois, aí a bisavó falou assim: eu não tinha uma forma, a única forma que eu tinha era aquela. Cabia o peixe sem Que, cabeça. exatamente, só cabia o peixe sem a cabeça. E todo mundo foi assando, né? A filha, depois a neta e a pequenininha, porque as crianças têm um Questiona, olhar sim. Falam, por que de você tá- questionamento. Aham, essa Então, galera por vem que com- que a gente vai ficar fazendo igual todo mundo, sendo que para mim aquilo não funciona? Aham. E já tem formas maiores, né? Eu tenho possibilidade de ter formas maiores, ou sei lá, de assar ele na metade, colocar um do lado do outro, tem. E é exatamente o que a terapia faz, abrir possibilidades para que a pessoa olhe a demanda interna dela, como a vida dela funciona, porque o Diego já tem a esposa dele, 2 filhos, né? exato. E aí ele já tem uma nova família. Ele sai da família de origem e já tem uma nova família. Que a esposa dele, a Érica, também vai trazer, né? A família dela, com o jeito dela. Então, eles vão ter que criar o jeito deles, né? Para se complementar ali, olhando a demanda de cada um. E Esse se for que é para o fazer o peixe sem a cabeça, pelo menos você está fazendo consciente. consciente, exatamente. Sim. Por que eu estou fazendo? Por né? escolha. Olha que massa. Eu decido continuar seguindo esse padrão porque eu gostei e tá ótimo. Cada um. Aham. Agora, o duro é você fazendo automático, achando que aquele jeito é o certo. É o certo. E aonde vem a espiritualidade hoje, trazendo muitas informações, muitas que hoje parecem novidades, mas não são novidades, são coisas que eu entendo que não foram passadas à frente da mesma maneira, justamente para ter essa mudança. O Elvis continua no caminho que ele está, se ele quiser ir fazer bem para ele, para mim, Diego, para Fábio, ok, mas o Elvis tem direito de saber outras coisas. Massa. E uma coisa que vocês falaram que eu achei interessante. Vocês são pais e mães, né? Então, Sim. eu não sei a idade. Vocês querem falar um pouco da idade dos Sim, seus pequenos? eu tenho 2 filhos, o Bernardo Aham. tem 11 anos, o Noah tem 4. Aham, massa. E você, Fábio? Eu sou casada com o Marcelo, Aham. né? Aí eu tenho que apresentar, falar, sou É. casado com a Érica. Você Fala falou da dos dica. filhos. Mas depois apanha em casa, Érica. Fala Fala, Exato. me ajuda Fala aí. dos gigs, fala dos digníssimos. Pois é, né? Meu marido. E aí eu tenho o Leonardo, tem Aham. 22, tá estudante de psicologia, Que tá aí massa. nos finais, aí falta aí só esse semestre. Olha só, hein? Psicologia. A Olha influência só. da mãe aí, né? É, Que pois da hora. é. E tem a Melina, que acabou de fazer 11 anos, que ela me faz enxergar muita coisa. Ela é a menina da forma, Te viu? provoca, te provoca. Ela é a da forma. Era isso que eu queria entender. Ela é provocante. Ela é uma menina que realmente... O Léo já é mais centrado, né? Aham. Ele... Até para as questões de espiritualidade para ele não tem essa ciência. Agora ele vai olhar isso e falar: ai, mãe, não acredito que você falou isso. Ele pratica a espiritualidade da maneira dele, né? A Melina não, ela já pratica, mas ela tem a comunhão dela com Deus muito grande, né?
Ele já tem a prática, que isso depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas a Melina traz a questão de Deus muito grande, que aproxima ela da espiritualidade de uma maneira diferente que o Leonardo representa na espiritualidade. Caramba, né? Que legal. E eu acho que isso é importante as pessoas saberem, porque ela fala, para mim praticar a espiritualidade eu tenho que estar dentro de uma religião. Não, nós somos um ser que temos a capacidade, todos nós temos a capacidade de estar nessa prática espiritual, cada um da sua forma. Sim. Então, eu consegui enxergar isso nos meus filhos de uma maneira, assim, muito clara. Né? Ele, imagina, psicólogo, vai trabalhar o quê? A psique, mas somos um ser também, né? Biopsicossocial e espiritual. Vai além disso, né? Vai além. Então, ele pratica a espiritualidade da maneira dele, né? E ela já tem uma comunhão maior com Deus que consegue, né, se aproximar da espiritualidade da maneira dela. Mas ela é super provocante. Que legal. E você vê, né? O respeito dentro da família é mais fácil. Mas se eu conseguíssemos ter o respeito entre todas as religiões, todas as práticas, o quanto não estaremos abertos para aprender um com o outro. Porque aqui ela traz 2 casos que ela vai aprofundar, eu também não sei, mas onde ela aprende com os 2. Sim, Exato. eles testam... Onde os 2 aprendem entre eles. Então, desde que haja o respeito, de saber que o Elvis tem a prática dele, a crença dele, já traz o histórico dele, o Diego tem um dele. Então, nós trocamos e na troca todos crescemos. Sim. Agora, quando tem eu, no caso, se eu fosse o Léo, querendo falar para mim... Melina, que o jeito dele é o certo, ninguém evolui. Exato. E quem te testa mais dos 2, assim, dos seus filhos? O Noah também. O menor. É engraçado que, se você perguntar, acho que 90% vai falar que o mais velho é o calminho, é o tranquilo, né? E o mais novo vem para dar aquela... É o combustível azul, né? É uma tendência isso? Eu acho que o planeta, né? Eu acho que essa energia planetária e universal aí, né? De universo, tá fazendo com que essa prática, essa sensibilidade, né? essa nova geração trazer isso com mais, né? Não é mais tão sutil. Eles sentem a sutileza muito mais do que é mais velho, entende? As pessoas mais velhas. Mas eu acho que está numa urgência as pessoas terem esse conhecimento. Acho que não dá mais para a gente viver no mecânico. Não dá mais para a gente não enxergar cada um na sua singularidade. Eu acho que isso faz parte dessa dimensão espiritual, né? A gente ver cada um na sua singularidade e a gente conseguir responder o que a vida está te convocando, porque cada um tem uma missão, cada um tem situações de chamados a todo tempo, né? Mas tem situações de chamados gigantes, né? E às vezes essa coisa mecânica nos tiram desse olhar mais espiritual que eu vim. O espiritual, né? Ele questiona, né? Ele quer saber por que você está ali. Exato. E quem questiona não é a gente, né? Como eu falei, o Diego chega com vários questionamentos. E quantas vezes eu falei, não é você que questiona a vida, é a vida que te questiona. E você que tem que responder é a ela, né? Com responsabilidade. E o que você é responsável nesta situação, né? Então, a espiritualidade é essa dimensão de você estar sempre pronto, com responsabilidade, a atender esse chamado que a vida está te fazendo. E a gente tinha a tendência a seguir mais ou menos o que os nossos pais falavam em questão de religião. A gente seguia uma tendência. Sim, hoje, tudo, né? Tudo. As profissões quais eram? Advogado, médico... Engenheiro, médico. Eram as 3, né? Você tinha que ser isso para ser alguém na vida. E, tipo, hoje, essa geração mais jovem, eles entendem que... Eles questionam os métodos. Por que vocês fazem desse jeito? Por que isso é desse jeito? Por que, pai, por que eu tenho que fazer isso? Tal. Então... E a gente estava até falando um pouco antes sobre séries. Quais séries que vocês indicam, assim, que tem essas questões relacionadas à família, que talvez atrelem à espiritualidade também, que vocês querem indicar? Nossa, são muitas. Mas você já fez aqui um podcast falando sobre o This Is Us. Sim, foi com a Fernanda, foi muito massa. Foi assim, eu já assisti 3 vezes, né? Assim, completas eu assisti 3 vezes. Muito bom. E cada vez que eu assisto é um olhar além. Tem muito subtexto, né? Acho que ali, tem que olhar assim, né? É uma casca de águia. Exatamente. E o que é interessante é
É olhar a demanda que a pessoa está ali passando, né? Você assistiu também, né, Diego? Sim. Estava ali naquele momento e viajar, né, a um passado e entender o porquê que aquilo aconteceu, né? O porquê que traz aquilo. Eu acho que essa vivência que todos nós temos, cada um dentro da sua história, às vezes não chegam só nessa família de origem que vem de um pai e de uma mãe, né? Às vezes esse pai e mãe que traz os avós, né, os pais de cada um, 7 gerações, a gente não vai ter como saber 7 gerações lá atrás. Árvore genealógica, Exatamente. saber todo mundo. Eu uso bastante. A gente chegou a fazer, Diego, árvore genealógica? Sim. Fizemos? Não, árvore não, mas fizemos fazer dinâmicas. algumas coisas, nós chegamos até uma certa geração, mas não completa. Isso. E eu tenho certeza que muitas coisas já apontam uma seta de algumas dificuldades que a gente tem. Né? Às vezes uma situação de distúrbios alimentares pode trazer uma situação de guerra de alguém que passou privação, né? Algumas coisas diante de dificuldades que a gente tem de interação na família já tem uma seta a olhar, entende? E aí a gente fala, poxa, a gente está fazendo tudo certo, mas essa situação sempre nos ronda. Problemas de com falência, situações, falência comentou, né? também. Às vezes a família trabalha, faz tudo certinho e dá algum problema e faliu a empresa. Caramba. Aí volta para aquele estado de pobreza e começa do zero, da geração em geração, consegue chegar numa ascensão. Quando vai subir, alcançar um grau financeiro tranquilo para os demais, quebra de novo e não consegue passar dessa blindagem. Sabe uma coisa que eu ouvi, que eu queria até comentar com vocês, que é uma coisa muito... A gente está falando de espiritualidade, mas a espiritualidade ela está atrelada também à energia, né? Eu acredito, a vibração, energia. E uma das coisas que eu tenho escutado muito de alguns podcasts ou alguns outros empreendedores, assim, a gente falou do seu episódio sobre empreendedorismo e também sobre autotransformação. E uma das coisas que eu comecei a fazer, que eu sinto que é uma coisa que faz muita diferença, por exemplo, eu tô na rua, tô andando na rua, no metrô, em qualquer lugar público, e aí tem alguém pedindo dinheiro, alguma coisa, e eu tenho visto muitos artistas de rua, por exemplo. E a questão financeira ali, o que acontece? Que eu já ouvi de alguns profissionais. Quando você gosta de um trabalho de alguém, se você contribuir financeiramente com o trabalho de uma pessoa, você está abençoando o trabalho daquela pessoa. Certo. Então, eu comecei a entender que, por exemplo, eu estou na rua, estou no metrô, vejo algum músico, um artista fazendo alguma coisa que eu gosto, eu quero abençoar. Então, eu comecei a andar com trocado. Minha carteira eu não andava com dinheiro, sempre com cartão, Pix, né? E aí eu comecei a andar com trocado para justamente dar uma grana para aquela pessoa quando eu gosto do trabalho da pessoa. Porque eu tô abençoando o trabalho dela e automaticamente isso vibra para você e para todas as pessoas que estão à sua volta. Sim. Então, vocês acreditam nisso também? Sim, isso eu também pratico. Eu ando com as notinhas de R$2 também, sempre. Sim. Mas não só nesse sentido que você falou. Vou num posto de gasolina, pedir para calibrar meu pneu. Dou R$2. Às vezes não é muito, mas eu vejo que faz diferença, sabe? Você tá num restaurante, você dá uma gorjeta pro garçom, ou você vai num hotel, quem faz a limpeza do seu quarto, muda. E aí é onde eu trago que também tem que ter a consciência de que estou fazendo isso porque eu quero gerar esse valor, agregar esse valor. Não porque eu imagino que isso vai me trazer algo em troca. Entendi. Nunca pensando... É justamente o que você está falando. Você quer gerar o valor no trabalho daquela pessoa. Né? Abençoar o trabalho daquela pessoa. Você não está fazendo porque você... se eu fizer isso, eu sei que o universo vai me devolver. Que aí não adianta. Aí você afasta, você não atrai. Tudo tem que fazer, fazer. É que nem o pessoal fala muito da massa, né? Que a mão direita faz, a esquerda não vê. Não precisa saber. No meu entendimento, o que é? Se eu não divulgar as coisas boas que eu faço, a gente vai viver divulgando só coisas ruins. Certo? O que isso quer dizer para mim, Diego? O quanto de coração eu estou tendo aquela atitude. Isso é o que a mão direita faz, que a mão direita faz, a esquerda não vê. Para mim.
quanto de coração eu estou ajudando aquela pessoa, seja não só financeira, que a gente já comentou, em ouvir um desabafo, dar um ombro amigo, quando alguém perde um ente querido, você tá ali para, tô aqui, não tenho o que falar, mas se quiser eu tô aqui. Então, o quanto você faz de coração, para mim isso é o significado dessa máxima. Porque se eu não divulgar, obviamente você não vai expor ninguém. Eu fui fazer um ato de caridade numa certa comunidade. Você não vai expor aquelas pessoas ou até a comunidade. Mas você divulgar o ato, você agrega pessoas que querem ajudar também. Então, a próxima vez que você for ajudar aquela situação, você, sei lá, você entregar 10 cestas básicas, você divulgou, você consegue entregar 20, 30. Isso não é benéfico? É. Obviamente, você não vai expor as pessoas. Mas o quanto que, de coração, eu quero ajudar essas pessoas. É isso que muda. Eu acho que eu ter esse olhar de, talvez até de caridade, e às vezes porque a pessoa está ali realmente defendendo o seu trabalho. Mas se eu for olhar pela questão espiritual, no meu modo de pensar, né? E como eu conduzo, não só dentro do meu trabalho, mas na minha filosofia de vida, por que eu me sinto atraída em poder ofertar isso para essa pessoa? Alguma coisa dentro de mim vibrou. Né? Você está falando sobre questões energéticas. Que vibração? Por que eu me sinto atraída a olhar para essa pessoa? E algo faz sentido para mim contribuir com essa pessoa. Se eu estou contribuindo com ela, ela me ofertou algo. Ela despertou faz sentido? Algo. É um despertar. E não é um olhar que é fácil de ter, né? Exato. Essa reflexão. Normalmente não é muito cai fácil. no automático, né? Exato. Eu vi um vídeo, foi essa semana? Foi um rapaz, eu fiz um workshop nesse final de semana e eu faço com a minha terapeuta também, né? Porque eu também faço terapia, claro, né, gente? Todo mundo tem que cuidar, também Claro. faz. E a minha terapeuta manda alguns vídeos e ela faz uma separação. Você vai ser a coordenadora de grupo tal. E aí eu recebi um desses vídeos porque eu ia ser a líder. Coordenadora não, a líder de um dos grupos lá. E é um grupo que já existe, inclusive essa rede eu que criei olha, um monte de gente queria, e aí a gente queria um lugar para difundir tudo isso, e a gente iniciou com um grupo de WhatsApp, e hoje, quando eu entro lá, e aí eu vejo, sei lá, 10 pessoas novas lá, eu fico tão feliz, porque aí você fala, essas 10 serão 100, porque ela vai sair dali falando algo que fez sentido para ela, para a família dela. Então, assim, no mínimo, ela vai contar para 10 pessoas. Sim. Você vê como o mundo espiritual é uma rede fluida, uma energia que funciona para todo mundo. Organizada. Mas vamos voltar para o vídeo. Eu recebi um vídeo de um morador de rua. Se eu não me engano, ele é do Mato Grosso. E ele mora, acho que há 2 anos, na rua. E ele senta ali na rodoviária do Tietê. E ele toca piano lá. Olha, esse cara nunca estudou nada. Que massa. Ele disse que teve um contato com 9 anos e que ele começou a tocar. E aí, de repente, ele senta lá e toca. Tudo que você imaginar. Com o piano? Isso. Morador de rua. É Cobertinho o nome do morador de rua. Cobertinha? Depois, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês. E aí ele lá tocando, e aí eu acho que passou na Record, algum tipo Fantástico lá, né? Mas eu não... Tipo como se fosse um Fantástico, mas na Record. Sim. E aí traz lá aquele maestro. Esqueci o nome do maestro agora, me fugiu. É o que ele fez uma Ele mudança tem nas umas mãos. situações lá com uma doença degenerativa, né? Sim. E eles fazem esse encontro. Que da hora. E aí a pergunta que foi feita lá, né? Como esse rapaz, morador de rua, um dia ele ia imaginar encontrar com esse maestro. Tipo, talvez na cabeça dele nunca. Era impossível na cabeça dele, né? Mas aí o cara tá lá, ele faz uns movimentos com a mão e ele toca, e o maestro lá com a dificuldade dele lá na mão. Então, assim, por que aqueles dois tinham que se encontrar? Entendeu? Por que aquele maestro tão mais velho com aquele rapazinho, sabe?
Ele com uma cobertinha, então eu olho esses detalhes. Por que ele usa aquela cobertinha? Por que com 9 anos ele teve o primeiro contato? O que aconteceu com essa criança lá com 9 anos? Então, a espiritualidade, ela vai numa dimensão gigante. Abre milhões de possibilidades de cada um olhar a si próprio e sair de si também para olhar o outro. Porque eu tenho que sair de mim. Quando eu estou ali, né, escutando o meu paciente, eu sou terapeuta ali. Ali, naquele momento, a não ser que meu celular toque numa urgência da minha família, mas é eu e a pessoa Você tá entregue ali na singularidade dela. Entende? Então, tem um porquê de tudo acontecer. Então, cada um que entra na nossa vida traz um presente, mesmo que seja algo ruim. Uma vibração. Exato. Um presente aquela pessoa vai deixar. Então, para que eu me relaciono com uma pessoa difícil? Você falou de energia. Sim. O cantor de rap, o Criolo, sei. Hoje está como Criolo do Brasil, começou como Criolo doido. Ele deu aula para mim de educação artística lá no Jardim Lucélia, no Grajaú. Ele é de lá. Ele é de lá. E aí ele estourou, ele foi alugar uma casa em Interlagos. E ele foi na imobiliária a qual eu tinha parceria. Estava ele e o pai dele, quando eu fiquei sabendo, eu gosto muito das músicas dele. Também gosto. Já tinha aquela sinergia, né, de identificação, por ter sido meu professor, por representar ali nas músicas dele. Representar não, mas trazer a história do Grajaú, etc. e tal. E aí eu quis ir lá ver ele. Elvis, eu, obviamente, já estava há anos sem vê-lo, mais de 20. Cara, a energia dele é tão maravilhosa, tão gostosa, que eu falando agora eu já me emociono. Ele me cumprimentou com aquele sorriso, o pai dele a mesma coisa, até me emociono mesmo. E, eu fui rápido, né? Não fui nenhuma tiete, né? Nós somos do rap, mano. e aí, o que eu fiz? O que eu queria fazer? Eu queria ficar perto dele. Sim. Ele emana... Ele não precisava mais conversar comigo. Se ele falasse assim, vai me seguindo, eu vou para tal lugar, naquele momento eu acho que eu largaria meu trabalho e iria seguir ele. Cara. Pela energia gostosa, maravilhosa que ele estava emanando. Então, é o que nós falamos de energia. Minha família é católica. Sempre frequentaram bastante Padre Marcelo e uma outra igreja de veleiros ali que eu esqueci o nome. Minha mãe também era A minha energia não se adequava a uma missa. Eu entrava, não conseguia ficar ali. Você não se concentrava. Quando o padre começava a falar ou fazia, né, o ritual da igreja católica, eu já tinha que sair, desde criança. Aí eu fui na minha busca, ambiente que eu me senti. Então, assim, não tem ambiente certo ou errado. A sua alma vai te levar aonde você tem que estar. A sua energia, porque é o que você falou, a energia tem que bater. Se minha energia não bate com esse ambiente, eu não vou ficar ali. Não é porque eu sou melhor ou porque eu sou pior, não é porque eu sou aceitável ali ou porque eu não sou excluído dali. É questão energética mesmo. No filme do Divaldo, ele conta, eu achei fantástico isso também. Divaldo, quando começou a se desenvolver, ele escreve uma carta a Chico. E Chico convida aí a conhecê-lo. Daí o Divaldo vai, conhece, rola esse lance da energia, que o Divaldo sente a energia de Chico Xavier. Certo. E o Divaldo fala, Chico, eu tenho que ficar aqui com você. Eu tenho que aprender com você, eu tenho que desenvolver com você. Aí Chico vira para ele e fala, Divaldo, imagina que nós somos 2 postes de luz. Se tiver 2 postes iluminando a mesma região, faz sentido? Não. Então eu tenho que ficar aqui, Divaldo, e você tem que ir para lá. Eu vou iluminar aqui, você vai iluminar lá. Que massa. Então a questão da energia, e hoje está sendo muito mais claro o entendimento disso, seja na parte mais da física quântica, ou, né, desses estudos mais que provam, né, as coisas, ou da espiritualidade. Sim. E, um exemplo até. A gente fez um curso juntos da Dale Carnegie. E, tipo assim, tinha umas 30 pessoas na sala. Mas a gente criou uma afinidade muito grande. Aí tinha a Fabi também, tinha algumas pessoas que a gente se aproximou mais. E é legal isso, porque, tipo, você vê que a sua energia, ela vai atraindo energias que estão buscando a mesma coisa que você. E a gente tá gravando pela 2ª vez aqui, entendeu? Né? E eu estou aqui. E a Fábia também. Olha então, só. Você vê a rede, exatamente. O Diego puxou a Fábia, eu conheci o Diego através do curso, o Diego puxou a Fábia. É uma rede. Até no ambiente que eu frequento, Elvis, eu tô lá há 7 anos aproximadamente. Eu levei mais de... apresentei para mais de 50 pessoas, 100 pessoas, sei lá.
Quantos continuaram frequentando, que se identificaram com a energia daquele ambiente, com a ideologia, com os ensinamentos? Foram poucos. Você, recentemente, já é um dos frequentadores mais assíduos de pessoas que eu apresentei antes. Sim. Então, é o momento, é o que você falou da energia, é o grau de maturidade, de entendimento para você fazer parte de um ambiente, né, determinado. Sim. Envolve muitas coisas. E vocês falaram da questão de, por exemplo, você deu o exemplo do crioulo, que ele tem energia que ocupa, né, o espaço. Até aproveitar aqui, Kleber, crioulo doido para mim sempre. Que energia, continue assim. Gratidão. Com esse sorriso maravilhoso e emanando essa energia linda para o mundo. Gratidão. E tem essa questão da energia e as pessoas elas vão querer ficar perto de você quando você emana essa energia. Exato. Como que a gente faz para proteger também a nossa energia? Porque a gente acaba sendo, de certo modo, sem querer, né? Vão puxando a nossa energia. Eu acho que todo mundo tem essa capacidade, né? Uhum. Mas a situação energética, às vezes, a gente acaba fazendo essas demandas. Às vezes, a energia, ela sempre está lá, né? Mas, às vezes, acontece a gente se desgastar um pouco mais. Ela não vai findar, né? Porque, senão, o dia que você não tiver mais energia no teu corpo, é igual uma máquina. Se não tiver energia elétrica, não funciona. Verdade. Né? Então, até o último suspiro, temos energia. Mas, às vezes, em algumas situações, a gente vai debilitando, né? Quem trabalha com situações de chakra, às vezes fala, nossa, né? Quem tem algumas máquinas que faz a leitura, né? Você fala, nossa, aqui tá meio, né? Tem que pôr um band-aidzinho aqui. Mas esses band-aidzinhos, né, que a gente coloca, são práticas que a gente precisa estar fazendo dessa interiorização. Por que que eu estou lá com uma imunidade baixa? Por que que eu estou tão cansado? Se está tudo muito bem na minha vida. Tem alguma coisa que a gente consegue identificar, às vezes não tão imediato, Sim. mas normalmente a gente consegue identificar aquilo. A religião, sem dar nome para nenhuma, mas eu acho que ela é um lugar que nos ajuda muito a encontrar a espiritualidade, né? Tem práticas lá, né? Exato, que faz com que o seu jeito, a sua maneira de estar na vida, né? Como você acredita que deve ser, você consiga fazer isso com uma conexão assim mais fluida, né? Te faz enxergar algo que de fato para você ali faz sentido e acredita, né? O que não dá é para a gente achar que aquela é a única verdade e absoluta, porque nada é perfeito. A dimensão espiritual, ela é perfeita, né? E nós temos aí uma centelha, né? Um pontinho ali com essa dimensão toda. Todos juntos formamos um macro. Né? Mas a gente é um micro dentro desse macrocosmo. É o exemplo que ele deu do poste, né? Exato. Cada um tem a sua própria luz. Mas a gente precisa entender no que eu sou bom. Né? Não bom. Né? Temos, sim. Eu sou uma artista maravilhosa, mas como que eu posso pôr uma espiritualidade dentro dessa arte? Como que eu posso trazer isso? Que essas são as convocações. Então, eu, Fábia, como terapeuta, como que eu posso lidar com a espiritualidade? Como que eu estou sendo convocada? Né? Então, às vezes, sei lá, do podcast que a gente fez, algumas pessoas entraram em contato comigo, né, via o Instagram, e algumas pessoas, Fábio, quanto você cobra, não sei o quê, e teve 2 pessoas lá que falaram, não tenho como, né, esse valor, né, E aí eu falei, mas eu senti na minha... E se eu te falar que eu vi, era 1h da manhã. Do nada, eu perdi o sono. E eu não sou de perder, assim, sono, assim, né? Eu posso acordar de madrugada, tudo, mas eu engreno bem. E aí, eu falei, bom, eu não acordei à toa, porque emanou uma energia para chegar em mim, né? De desespero, porque a pessoa estava no desespero. E aí, eu falei, me chama no WhatsApp e fica tranquila que amanhã eu converso com você. E ali eu já
falei, ó, se eu fui acordada, né, diante de uma demanda de uma outra pessoa, Uma vibração. a vida tá me pedindo algo. E aí eu descansei, porque às vezes a gente não tem um insight ali naquele momento, entende? E aí eu dormi, consegui dormir, orei por mim, orei por essa pessoa. E no dia seguinte eu conversei com ela, chamei, e aí ela foi, passou comigo, né? E eu falei para ela, venha. Independente. E Vamos depois a gente trabalhar, conversa legal. sobre isso. Por quê? É a questão da moeda, de você ir lá e Abençoar. abençoar a pessoa. Então eu falei, se ela se sentir que fez sentido para ela, ela vai. Ela também está abençoando o seu Exato. trabalho, né? E aí ela falou assim, nossa, foi tão bom para mim. E ela falou assim, ó, eu não vou ter total, mas eu te dou X. E assim foi. E você vê que Legal. as crianças, vocês que são pais e mães, vocês veem que as crianças, elas têm esse negócio mais de compartilhar, né? Sim. Ah, se deixar, ele ao é longo- todo farol, eles querem. Não, eles querem dar, cara. E quer dar, exatamente. Então, e ao longo da vida a gente vai perdendo isso, não pode perder Sim. isso. A gente tem que ter esse negócio de ter a empatia com o outro. Igual você deu o exemplo lá, Diego, no nosso episódio, você falou, você comeu num restaurante lá no rooftop lá, né, encheu o bucho, aí sai, desce, vê um cara de morador de rua e não tá nem aí, entendeu? É, e torce o difícil. nariz, Gratidão né? e gratidão, né? Sim. Tem esse exemplo. Então, assim, é muito massa E isso. dessa energia, Elvis, dentro do que eu estudei, dentro do que eu vivenciei, como se mantém blindada essa energia para que você possa doar E né, receber. de forma infinita? Porque você só doa quando você recebe, automático, né? Sim. O universo traz, você recebe o que é bom para ti, tira o que é ruim e passa o que é bom. Aqui nós estamos tendo uma troca de energia, certo? Dentro dos meus estudos está vinculado muito ao caráter. Quanto mais elevado o caráter da pessoa, mais blindada ela tá. Pode ter olho gordo, pode ter trabalho, nada pega. Se ela estiver mais próximo da... Aqui na Terra, vivendo como uma... Como eu posso dizer? Mais próximo, dentro do que eu acredito, dos 10 mandamentos, por exemplo, dos exemplos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, obviamente que é um espírito muito Elevado. aquém de nós, né? Não elevado. estou falando querendo me comparar com ele, estou falando, usando ele como exemplo Sim. a ser seguido. A ser seguido, Tá? Não exatamente. comparativo. Alguém roubou a energia de Jesus? Ninguém, velho. Alguém tinha condições de roubar a energia de Jesus? Colocaram numa cruz e ainda ele saiu de boas lá. Então, assim, como que Jesus viveu? É como eu aprendi e é como um caminho que eu estou trilhando. Bem distante ainda, mas é o que eu entendo hoje da minha verdade, do que eu busco. Então, Jesus foi lá, ele abençoou, ele andou com os gentios. Muito das distorções do que fizeram, se você pegar a Bíblia, você pegar a parte de Mateus em diante, o que eu, no meu entendimento, mostra que Jesus começou a ser muito atacado quando ele não dava esse atendimento, esse carinho, essa atenção para os judeus. Ele dava para os gentios. Então você vê, já tinha um preconceito dos judeus para com os gentios. Como que você vem trazer coisas de Deus para os gentios? Se a gente colocar hoje na nossa realidade, quem são os judeus da época, quem são os gentios? Os judeus talvez sejam os ditos religiosos e quem está fora da religião são os gentios. Então, blindar a energia é isso. Ninguém, você é imbatível quando você está vivendo os exemplos de Jesus, quando você está vivendo os 10 mandamentos. Ah, Diego, você está falando isso, mas você via dor das costas. É, exatamente, porque eu estou muito longe dessa divindade. Mas eu tenho o conhecimento, eu tenho do que eu acredito e o que eu busco. Obviamente que Mas é a prática que vai fazer com que espírito você... pequeno, você vai no passinho da formiga. Por isso que eu, Diego, entendo que não é só nascer, morrer e acabou. Porque é um prazo muito curto para você chegar num grau evolutivo tão alto. Sim. Mas blindar a energia é isso. Eu fiz um curso uma vez de meditação e aí era uma técnica de um guru indiano lá. Aí todo o curso foi feito em torno disso, né? Aí o cara que estava ministrando o curso, ele falou assim que esse guru indiano, ele tinha muita dor nos joelhos, porque ele recebia energia, ele doava muito, então ele tinha que sempre ficar buscando e doando. Então, eu acredito que independente da religião, da prática, né? A pessoa sente algumas necessidades no corpo. No corpo. Que reflete esse peso que ela carrega. Então, ele sentia muita dor no joelho. Ele tinha dificuldade para andar quando ele foi ficando mais velho. Eu tô lendo um livro que ele é velhinho, antigo. Uma amiga falou, tô doando alguns livros, esse livro me chamou a atenção.
E aí, o nome do livro, eu acho que é muito sobre o que você está falando. O corpo tem suas razões. Olha que massa. Porque, às vezes, a gente só consegue prestar atenção em alguma coisa que a vida está querendo te mostrar porque está doendo. E doer faz parte, frustração faz parte do nosso crescimento. Mas, complementando o que o Diego falou, eu acho que quando a gente tem uma vida muito valorosa nas coisas que você acredita, né? Usando até Jesus como exemplo, eu acho que é algo antigo, a Bíblia é algo antiga, e algumas coisas você nem precisa ler a Bíblia, você já sabe, inclusive os 10 mandamentos já é claro para todo mundo, alguma coisa sabe de algum daqueles 10 mandamentos. Então, quando a gente olha isso como algo valoroso e pratica na nossa vida, porque os valores têm que ser praticados. Às vezes você quer... eu prezo uma pessoa que é honesta. Mas o quanto você pratica dessa honestidade? Entende? E eu acho que essa visão espiritual sobre valores faz com que cada um enxergue a si próprio e saia de si também para o outro. O que a gente vê hoje é situações ideológicas fazendo com que a gente acredite que aquela é a grande verdade absoluta, que se você não tiver naquele padrão, você não vai ser feliz. Polariza, né? Exatamente. Os gentios, né? Que comentei. A gente fica polarizado. Eu acho que é um pouco difícil todo mundo ser igual, que é o tal do poste, né? Não tem como. Ficar no mesmo lugar. Exatamente. Então, eu acredito muito nisso. O quanto de valores a gente tem e acredita que é bom e o quanto que a gente está praticando também. Que livros vocês indicam para busca de espiritualidade? Além desse que você falou, do corpo, mas tem mais alguns que vocês indicam? Eu acho, tem um, eu até passei acho que para você e passei para o Diego. Eu acho que até o audiobook Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Ele é um livro muito fácil de ler, mas conta a história da vida dele, conta um pouquinho no final do livro sobre logoterapia, né? Eu terminei uma pós-graduação agora. Algumas coisas que eu tenho falado aqui é um pouco de base da logoterapia, inclusive para enxergar essa espiritualidade, porque ele fala muito sobre isso. E é um livro muito fácil de ler. E a presença ignorada de Deus também é muito interessante. A presença ignorada de Deus é, resumidamente, o quanto, às vezes, a gente ignora. Pode até ignorar, mas ele está ali. Ele não precisa que você o enxergue da maneira, né? Ele está ali, mesmo que você não queira. Né? Essa energia, né, boa está sempre ali. Massa. E o campo espiritual ele nunca adoece. Então, assim, as nossas outras dimensões, nosso corpo físico, nosso corpo energético, ele pode desgastar? Pode nos machucar de alguma forma, sim. O físico traz muito esse alerta da onde devemos olhar. Tá gritando o corpo. Exatamente. O corpo tem suas razões. É um bom livro. Eu não terminei de ler, estou lendo, possivelmente é um livro antigo. Não me lembro agora a autora, porque eu comecei a ler essa semana. E possivelmente só em sebo, mas o corpo tem suas razões, eu acho que também é os últimos que eu estou lendo agora. Bom, para quem nunca leu nada, eu indico primeiro entrar na parte da história, da filosofia, para adquirir uma bagagem. Quem já tem um conhecimento, aí tem um livro do Oswaldo Polidori que chama Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria. Você sabe o que é a psicometria? Não. Psicometria, um médium psicômetra, você traz uma blusa da sua mãe aqui, esse médium, só de ter o contato com essa blusa, ele consegue adentrar os detalhes, na energia da sua mãe, como eu dei o exemplo, e seguir muito mais além, até num passado muito longínquo. Caramba. Então, é um livro que traz a história de um casal que se encontraram pelo acaso, né? Que não existe, né? Não existe. Venhamos e convenhamos, o acaso não existe. E aí conta a história, aquela paixão enorme, e logo a moça vem a falecer, a desencarnar. E ele tinha um irmão que já tinha as práticas espirituais, só que ele não acreditava. E aí quando ela vem a falecer, desencarnar, ele começa a sentir coisas, a ouvir coisas, e ele vai falar com o irmão que tem um pouco mais de conhecimento.
E aí ele começa a estudar, a praticar, e ele se desenvolve um médio psicômetro que é maravilhoso. E esse livro traz uma passagem onde se eu não me engano, um árabe, traz umas pedrinhas lá da onde Jesus passou. Caramba. E quando são 3 pedrinhas ou 7. E aí, cada pedrinha que ele põe, esse médium consegue contar a história que aconteceu naquele momento da passagem de Jesus. Então, é um livro maravilhoso. Uhum. Tem também A Caminho do Céu, que é do próprio Oswaldo Polidório, e A Volta de Jesus Cristo. A Volta de Jesus não... O livro não diz que Jesus vai voltar ou que... Né, a história não é baseada nisso. O nome é assim. Mas são livros maravilhosos. Uhum. Mas aí já tem que ter um conhecimento um pouquinho mais avançado para poder conseguir compreender o que esse livro passa. E tem um livro que eu acho super interessante, na verdade é uma série que chama Harpas Eternas. São 4 volumes que conta a história de Jesus do que não aparece na Bíblia, de quando ele era pequenininho até os 33 anos, que mostra ele lá no cenáculo dos Essênios, junto com João Batista, ele tendo... Na verdade, ele vai para ter um aprendizado, mas ele, pelo Espírito que é, não tem um aprendizado, porque ele já traz esse aprendizado com ele. Uhum. Mas mostra ele encarnado, que se diminui muito para encarnar, fazer essa conexão, sabe, no corpo físico com aquele... Ele vai lá para aprender, logo ele está com 12, 13 anos, já está dando aula. Caramba. Mas, enfim, é muito bom também. É uma série que foi uma, se eu não me engano, a escritora argentina, ela foi para lá pesquisar, levou anos para escrever esse livro, e ela traz essa troca do que ela falou lá no Mar Negro, Monte Sinai, etc. e tal, com aquela população que hoje vive lá. Massa. Então são livros bem legais. Tem um filme do... Eu lembrei de um filme do Hugh Jackman, que acho que é Fonte da Vida, que ele faz uma busca de autoconhecimento, assim, também, que é muito massa. O filme é todo... Ele sai da caixa, assim, o filme. É muito louco. E livros, assim, que eu tava vendo, eu vi muito sobre budismo. Celestina também. Celestina? Tem um filme também, é bem antigo. Uhum. Que é bem bacana para quem quer olhar a questão energética, né? Como que dá, como que ela é, né? Aparece lá. É bem antigo, assisti faz muito tempo. Mas me veio ele agora, né? Uhum. Eu acho que é legal. Profecia Celestina, acho que é bem bacana. Inclusive, para quem está querendo, né, olhar algumas questões energéticas aí, como que lidar, né? Uhum. Com espiritualidade, energia, como que isso funciona. Bem legal. Massa. Inclusive, desses livros que eu falei de Oswaldo Polidório, depois vou deixar o site, você põe. Sim, eu coloco aqui. Tem tudo PDF gratuito, audiobook também. O pessoal pode baixar, ler, não paga nada. Aliás, paga a internet, né? Se quiser imprimir, vai pagar o sulfite e a tinta, né? Mas, obviamente, Oswaldo Polidório, ele foi um dos fundadores que tem um centro, não é centro espírita, mas academia no centro, que é como se fosse... Uma sede principal aqui no centro. Esqueci o nome agora. Ele foi um dos fundadores. Uma associação? Não. Acho que é Associação Espírita, alguma coisa assim. Uhum. Ele foi um dos fundadores, mas acabou saindo, porque o Oswaldo Polidório, ele trouxe mais de 100 obras. Uhum. Tudo sobre espiritualidade. E lá eles queriam que ele vendesse. Ele falou, não vim vender livro, eu vim entregar de graça o que eu tenho para entregar. E aí ele até acabou saindo, mas ele foi um dos fundadores. E nesse site que depois você passa aí, tem todas as obras deles e muito mais conteúdo que dá para o pessoal aí passar um bom tempo aí estudando e conhecendo um pouquinho mais. Massa. E uma das coisas que a gente fala muito nos episódios é mente, corpo e alma, né? Que é a conexão dessa espiritualidade, né? Porque você falou da questão de não ser só uma psique, tem a questão metafísica. A gente falou de energia, que é a bioeletricidade do corpo. Sim. Teve momentos na minha vida que eu tava com tanta energia que eu encostava no negócio e tomava um choque. Aconteceu comigo semana passada. Eu falei, nossa, eu tô com muita... Tomei um choque. Assim, eu falei, ai, amiga, que eu tomei um choque. Ela falou, mas eu não senti nada. Eu fiquei, nossa, então eu que tô... A gente tem essa sobrecarga, né? A gente tem essa... Como que a gente pode trabalhar a mente, corpo e alma para ter essa trindade equilibrada ali? Uma das coisas que eu faço para... Por exemplo, essa questão do choque, para descarregar um pouco, eu vou para o meio da natureza ali. Vou para praia, abraça a árvore, anda descalço na terra. O que a gente pode fazer para equilibrar esses 3? Contato com a natureza. Bom, de manhã, eu sempre agradeço, né? Uhum. Tá iniciando um dia.
muitas vezes, quando a gente entra na situação mecânica, o que a gente faz? O celular despertou, você dá uma olhada, vê se alguém te mandou uma mensagem e tal. Entra nas redes sociais. Exato. Eu tenho, de um tempo para cá, eu tenho desligado o Wi-Fi do meu celular e o dados móveis, justamente para de manhã eu desligo o celular que despertou, que eu tenho uma situação muito difícil de levantar. Eu sou mais dali, eu começo a funcionar 11 horas. Final de semana, para mim acordar cedo é muito difícil. Meu marido briga comigo. Ele foi caminhar, chegou lá em Santo Amaro, Já voltou. Tá com o almoço pronto. Vamos almoçar e eu tô acordando agora. É difícil para mim. Uhum. Você é mais noturna. É. Entendi. Minha mãe também é assim. Uhum. Eu me lembro quando eu era pequena, meu pai sempre teve comércio. E eu me lembro meu pai gostava de jogar muito baralho com os amigos dele, né? Então ele terminava, meu pai tinha uma mercearia, eu tinha, sei lá, uns 5 anos. Uhum. E minha mãe ficava esperando meu pai, ela ficava encerando casa, ficava, sei lá, fazendo faxina no armário. E ela tinha uma pessoa para ajudar ela, mas não sei o que era. E eu também sou um pouco disso. Também meu marido faz plantão e eu acostumei também dessa coisa, né? De dormir tarde, mas na semana, normal. Bom, enfim. Então, eu desligo os dados justamente para já não começar olhando. Isso né? aqui Porque, tira o foco da gente. Né? Eu acho. Aí eu acordo, agradeço, às vezes faço uma oração, né? Às vezes para algo específico, alguma demanda que eu acredito que durante o dia, né? Como eu estou mudando de espaço, então, assim, tô toda atrapalhada aí. Eu tenho dificuldade, assim, com mudanças. Não porque eu vou para um espaço novo. Eu me acomodo muito fácil. Eu sou uma pessoa que eu vou me dar bem em qualquer ambiente. Mas essa coisa desse monte de coisa burocrática me acaba. Então, eu já sei que eu vou ter um dia que eu vou ter que lidar com um monte de coisa burocrática, que eu vou ter que olhar para um monte de pessoa. Imagina você num cartório, né? Que aí você fala bom dia, a pessoa não te responde. Porque eles estão num lugar ali que demanda milhões de pessoas, passa um monte de gente Muita ali. energia. Então eu já sei mais ou menos. Eu já sinto que eu vou ter um dia assim mais moroso. E aí, às vezes, eu já acordo muito pilhada. E aí eu falo, não, peraí. Aí eu dou uma respirada, tomo um banho, mesmo que seja uns 5 minutos a mais. Então, eu faço coisas que eu sei que eu tenho bem-estar no meu físico para deixar minha mente tranquila e sã. Né? E imagina um horário da manhã onde criança tem que se arrumar para ir para a escola. Isso, aquilo, outro, café. Rotina. Mãe, não quero, meu tênis não veio. Mãe, Katrina passando dentro de Exatamente. Então, aquela coisa, gente, vamos levantar. E aí, tipo, enquanto eles não saem para meu marido que leva ela para a escola, enquanto eles não saem, parece que eu não consigo fazer nada. Então, eu falei, eu vou ter que acordar mais cedo. Então, eu acordo meia hora, 40 minutos antes dela, quando eu vejo que eu tenho um dia mais complicado, senão eu chego atrasada na faculdade, que eu estou fazendo uma segunda formação agora. Massa. Senão, meu dia já fica complicado e meus horários é tudo muito, sabe? Assim, truncado, né? Não tem como. É 5 minutos. Eu tenho que sair da faculdade, eu tenho que chegar no meu trabalho em 15 minutos, 10 minutos eu tenho da faculdade até lá, para começar a atender alguém. Então, se eu já acordar numa vibração complicada e pesada, reclamando do meu dia, meu Deus, que eu vou... Com certeza vai ser um dia difícil. Mas aí, no meio do dia, eu tenho lá no meu espaço, eu tenho algumas almofadas, tenho um tapete lá. Então, consegue meditar? Eu sento, respiro, olho para esse meu guia interno. Às vezes, eu tenho insights sobre as pessoas que eu vou atender. E é tão engraçado que, às vezes, eu falo, não acredito. Mas vem alguma coisa, sabe? Sempre vem. Às vezes eu tiro uma carta para olhar para alguma coisa. Às vezes me acalenta, né? E é lógico que tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está muito alegre. A gente tem isso. Eu acho que o ser humano é isso. E a pessoa que vem também, ela traz uma energia também, e às vezes é complemento. Exato. Ajuda. Mas assim, eu não tenho problemas com as pessoas que eu atendo. Eu falo que eu sou muito amparada na minha vida. Né, Diego? O Diego sabe me atendendo no começo. É um lugar gostoso, né, Diego? Sim. É um lugar tranquilo. Então, muito bom lá. Eu acho que minha vibração da minha voz muda quando eu tô atendendo. Sim.
Eu acho que a Fábia vira a chavinha. Exato. Ali, ela vira a chavinha. Então, aí é outra pessoa. Assim. Por quê? Eu tô ali para você naquele momento, pra gente conseguir trilhar um caminho juntos. Então, mas eu saindo de lá, eu tenho minha casa, eu chego em casa, eu vou lá. Então, imagina, não é intenso o meu dia? Demais. É lógico que vai ter dia que eu vou. Leonardo, Melina, eu sou mãe. Sim. Já não sou mais terapeuta, não vou poder ser terapeuta dos meus filhos. Muito menos meu marido, porque não dá certo, né? Então, é lógico que eu sou um ser humano, eu preciso me enxergar como um ser humano. Não sou um peixe, não sou uma planta, não sou uma pedra. Eu sou um ser humano, eu tenho minhas demandas. Mas eu tento sempre trazer o meu melhor com as minhas meditações. Eu gosto muito de ouvir louvores. Que legal. Né? Música é muito bom pra mim também, sim. Esses dias minha filha falou assim, nossa mãe, você não vai escutar Hoje Eu Seguirei, por quê? O tempo que eu saio do meu espaço para buscar ela na escola, é o tempo dela entrar e aquela playlist vai estar tocando Eu Seguirei. Que é onde você que é do Frei Gilson. E aí, quando eu cantando, tipo assim, morrendo de fome, porque ela todo dia, mãe, eu vou comer o que hoje? O que eu vou comer hoje? Então, todo dia eu sei que ela vai falar isso. Como ela também sabe que todo dia ela vai escutar aquela música, você entendeu? Não é uma coisa mecânica? Também, você entendeu? Mas é o meu valor, é o que eu acredito. Não deixou de ser mecânico. Sim. Aquela playlist, mas aquilo ainda está me enchendo. Tem algo que ali para mim ainda faz sentido. Eu ouvi aquela música com a minha filha e ela cantando comigo. Então, assim, é um momento meu e dela. Se eu chegar lá mal-humorada com fome também, não vai dar muito certo, porque ela já vem com fome também. Só que ela é uma criança, eu sou uma adulta. Então, assim, pequenas coisas do nosso dia faz muito sentido. Aí tem dia que eu vou ouvir lá com ela as músicas que ela gosta, mas dificilmente ela vai pedir, porque ela gosta de ouvir aquilo. Mãe, vamos escutar aquele outro louvor? Aí a gente coloca. Você entendeu? Sim. Mas eu gosto de colocar isso no meu dia. Então, assim, para mim faz muito sentido. Eu, Fábia, como pessoa, tá? Como terapeuta, aí eu tenho minhas outras demandas, eu respiro entre o paciente. Outras vezes não dá muito tempo, né? Sim. Correndo, subindo. Mas eu sempre tento... Ela respira para descer a escada, pegar outro paciente, respira para subir a escada e vamos Eu vi, é bem corrido. Mas ela falou de acordar, né? Ela acorda na madrugada, mas ela volta a dormir. E hoje... Muitas pessoas estão falando, principalmente podcasts espiritualistas, das 3 da manhã, né? Esse horário tem um negócio, né? Então, dentro do que eu vivencio, dos meus estudos, é onde a carne descansa e o espírito merecedor sai a trabalho. Então, sai trabalho socorrista, sai trabalho médico e vários outros. E aí tem pessoas que falam, nossa, você acorda 3 da manhã, isso é Deus falando com você, fique em pé e compre meu curso de meditação que você vai se conectar com Deus. Então, tem de tudo, né? O que eu entendo é tudo que é divino, você recebe de graça e passa de graça. Então, no meu entendimento é isso. Você acorda... Às vezes porque você está num trabalho pesado e tem que voltar assim rapidamente. Pro corpo, porque coração acelera. Exato. Né? E comigo, a Fábia contou, né, da rotina dela, eu vou trazer um pouquinho da minha. Eu tenho mais ou menos um ano. Não, um ano e meio. Que eu também acordo e foi da onde eu escrevi o livro. Porque tem a intuição, então eu acordava, não ia dormir, o que eu vou fazer? Rolava da cama para um lado do outro. Não, vai escrever um livro. E aí as ideiazinhas eu colocando. Já tem uns 6 meses que eu acordo para ler a Bíblia. Então eu acordo 2h30, 3h30, no máximo 4. Aí eu leio 1 hora da Bíblia. Que eu falei para você, comecei de Mateus. Também isso é intuitivo. É como se estivesse me colocando para fazer isso. Eu não acordei 3 horas da manhã e falei, vou ler a Bíblia. Meta, ler a Bíblia de madrugada. Exatamente. E aí... Difícil, né? A espiritualidade, ela é pontual, ela é super organizada, então tem ali, acorda o Diego sabe o que tem que fazer, o Diego faz, respondendo ao chamado. 4 horas da manhã eu termino de ler, eu desligo o celular, deito, durmo. E quem tem esse trabalho espiritual, acaba que tem uma dificuldade de acordar mais cedo. Ele funciona até mais tarde e vai acordar um pouco mais tarde. Justamente porque... O Pablo Marçal, ele deu um exemplo, não falando de espiritualidade, mas ele falou assim, o celular, quando você liga, ele não demora um tempo para ligar? Sim. Ele não fica ali rebobinando para pegar as mensagens, os negócios? Exatamente. E tem um delayzinho. Por que você quer acordar e quer pular da cama e já quer sair a milhão? Não, acorda,
respira. Tem que sentir, né? Primeiro. E aí eu também tenho a minha... Se estica, né? Como um gato. Os gatos é que Os fazem animais isso. fazem isso. Alongamento os é- A gente não faz isso, não se espreguiça Não, mais. exatamente. Verdade. Que é o se espreguiçar, que você se Exato. alonga tudo, né? E é essencial também. Aí eu tenho essa dinâmica, quando eu acordo mesmo, hoje eu tenho a possibilidade, eu vou fazer uma caminhada. Então, quando eu tô fazendo a minha caminhada, eu tô andando 5 km por dia. Massa. De segunda a sexta. Hoje eu tava andando de segunda a segunda. Hoje tá de segunda a sexta. Mas aí nesse momento é onde eu já começo a intensificar. Por que eu falo intensificar? Porque a gente não se conecta a Deus. Para mim, Diego, Deus está conectado Exato. o tempo Em inteiro. você. Que é o livro que eu falei. É o que mesmo ela- que você ignore. É o que ela falou da centelha divina que nós temos, todos temos. Tem uma faísca aí. Então, ou nós intensificamos essa conexão ou nós nos afastamos. Exato. Intensificamos vivendo os 10 mandamentos, vivendo os exemplos de Jesus Cristo. Nos afastamos vivendo as coisas gostosas da terra, né? Mundanas. Então, eu já começo nessa... E aí é onde a Fábia falou, às vezes eu tenho resposta de clientes que eu não tive. Às vezes eu tenho insights de ideias para fazer novos negócios, novos processos, Sim. inventar novas empresas, sabe? Vem muita coisa. Só que eu estou aprendendo a lidar com isso. Mas assim, vem muita. Às vezes é onde eu estou com as contas tudo negativas, eu falo, meu Deus, não dá, não sei o que fazer, não tem de onde tirar. Aí vem, fala com Sim. fulano, ciclano, oferece isso e aquilo. Mexe isso, fala isso. Socorro. E vem. Aham. Você vê, tive uma situação financeira, eu não jogo na Mega Sena. Uhum. Nunca, Mas quer ganhar, né? nunca fiz jogo nenhum. Vai ter que jogar. Aí eu tava numa questão que eu tava precisando de dinheiro. Eu passando na frente da lotérica, ela falou, vai lá jogar. Na minha cabeça veio, vai lá jogar. Eu fui, tinha um bolão da própria lotérica, eu não sei fazer jogo, fiz o jogo. Eu não ganhei a Mega Sena inteira, mas acertamos a quina, deu 15 mil. Nossa, vou tentar Foi o também. suficiente para eu pagar o que eu precisava pagar. Foi intuitivo, né? Sim. Falou, mano, Você vai fala, lá. Diego, depois disso, quantas vezes você voltou? Voltei mais umas 3 vezes, não ganhei nada, já parei de Era só aquela. Exatamente, já parei. Também não é assim, né? Mas, então eu tenho essa rotina, essa conexão. Aí eu volto para casa, com muita calma eu tomo um banho. Enquanto eu estou tomando um banho, eu tenho um áudio de orações também que eu faço. Então eu inicio com a oração ao princípio sagrado, vem oração a Jesus, oração a Maria, oração ao anjo guardião, oração dos pretos velhos, oração... Aí vai, tem uma sequência que é justamente o que a Fábia falou, é o tempo de eu tomar banho. Muitas vezes eu estou tomando banho, minha cabeça está a milhão. Exato. Só que eu falo, se eu não estou ouvindo e não estou prestando atenção e não estou absorvendo essa Exato. oração, quem está ao meu redor tá. Então, pelo menos, Massa. tem alguma coisa acontecendo. E aí eu começo meu dia. E se eu fujo dessa rotina, Elvis, aí eu tomo um café com calma e vou trabalhar. Aí quando eu começo a trabalhar, eu viro uma máquina que você esquece de ele. Exato. Caramba. Só que se eu fujo dessa rotina, aí é onde entra que eu acho que eu tenho que voltar para a Fábia trabalhar, porque eu sou aquele pessoa que tem que ter o controle de tudo. Quando eu não tenho o controle da situação, eu ainda... Hoje eu me perco. Do chilique. Aham. A criança. Exatamente, a criança. Criança. E aí, eu tendo essa rotina, tudo flui melhor. Quando eu não consigo ter, acaba atrapalhando um pouco. Saquei. Mas eu também tenho essa trilogia da qual você falou, né? Mente, corpo e alma. E tipo assim, às vezes eu acordo, eu tenho a desculpa, sensação... só para finalizar, de terça-feira é quando eu vou na minha oração, oração em conjunto, e aí é onde ali eu já tenho o encher o tanque de novo. Aí na semana vai gastando. Então toda terça-feira para mim é sagrado, eu só não vou se realmente acontecer alguma coisa. Né? Mas Fora do padrão. só para finalizar, que eu acho que cada um vai ter o seu jeito de estar com um olhar ali amplificado, né? Mas a gente precisa ter um estado de presença É para isso. conseguir ter essa integração. Porque por mais que você saiba, busque algumas coisas lá no seu passado, por mais que você queira pagar suas contas, sair dessa situação difícil financeira ou às vezes de relacionamento, eu quero que isso acabe logo, não vejo a hora de chegar tal dia para isso resolver. Isso nos tira do nosso estado de presença, nos tiram aqui no que a gente pode resolver agora, do que a gente pode responder agora, né? Porque as pessoas agem com instintos e não com a intuição. Exato. Misturam isso. O que é instintivo sempre está mais ligado a situações desejantes, de poder, de ter. E esquecem de olhar com responsabilidade. Me veio uma coisa na cabeça e eu acho que isso é... Não, isso não é intuição, isso é instinto.
E instinto, normalmente, são coisas que a gente faz para se proteger. Porque está num cérebro mais lá reptiliano. E por isso que Pra não dá o encarar. desespera, porque não conseguiu encarar. Não foi num estado adulto, vai num estado de criança. E isso foi Criança uma coisa não que eu precisa. trabalhei muito com a Fábia, né? Ela me trazer presente. Porque a gente fica sempre pensando lá na frente. Quando lá você atrás. vai tendo muito conhecimento, vai buscando muito conhecimento, chega uma hora que você fala, opa, não dá pra... Por que eu não quero estar aqui? Vamos Eu praticar. quero- Vamos praticar. Aí eu vivia muito... Sempre. Teve um momento que eu tava vendo muito no espiritual. No modo Exato. avatar, né? Você não quer ficar mais aqui, né? Você quer E ficar... aí a Fábia puxava justamente trazendo essa consciência de... Não, você tá tendo esse conhecimento, tá sendo abençoado com esse conhecimento, ok. Mas o que você vai Mas fazer você não com pode fugir daqui. A rotina daqui tá aqui. Você é pai, você é marido, você é filho, você é empresário, você tem as suas responsabilidades, né? Uhum. Então ela me ajudou muito com isso também, muito mesmo. Estar presente conecta todas as três, a trindade. E foi aonde eu tive a maturidade, talvez, para fazer o curso que nós fizemos. E daí eu Sim. traz muito isso. Sim. E deixe os mortos enterrados, não sofra com ansiedade e viva o presente. O que eu posso fazer hoje? Exato. Uhum. Então você resolve o que você tem que fazer hoje, dentro das suas condições, sua capacidade do hoje. Obviamente, planejando o futuro, né? Consertando o passado. Mas você não sofre pelo passado e nem pelo futuro. É o hoje. Hoje nós acordamos e viemos aqui fazer o podcast. Exato. Sim. Estamos vivenciando isso. O momento, né? Eu não Estamos estou aqui presentes. nesse momento pensando no que eu tenho de cliente para resolver, Exato. pensando no meu filho, na minha esposa. Não, estou aqui. Uhum. É o que ela falou, desliguei tudo e estou aqui. Sim. E as pessoas não sabem lidar com a finitude da vida. Ela vai chegar, não vai ter jeito, mas não tem o porquê você saber que você vai morrer em data X. Porque se você souber que você vai morrer daqui 5 anos, É. o que você vai fazer da sua vida? Bom, quando chegar lá faltando 6 meses, eu vou pensar nisso. E aí você não vai... Pra que eu vou ficar rico? Pra que eu vou ter dinheiro? Pra que eu vou ter filho para deixar meu filho chorando Perde na o minha propósito, morte? né? Perde o propósito, Uhum. né? E aí te deixa num lugar de morto, porque, né? E aí Ponto você usou morto. que frase que você usou dos mortos? Que a gente Deixa conversou os até. mortos enterrados. E aí eu tenho uma repaginação. Para os vivos viverem, os mortos precisam morrer. E a gente fica preso na morte o tempo inteiro. E não só na nossa própria morte. A gente fica na morte de quem? Dos nossos entes, das coisas que ocorreram lá atrás. Então, às Traumas, vezes... Exatamente. E E não a gente não se mata, né? sentir, exatamente. A gente se não mata de sentir várias a formas. perda de alguém. Não é Não isso. é isso, exatamente. É você saber que tem que seguir. Uhum. E uma das coisas que eu queria definir aqui, né? Porque a gente tá chegando... Eu queria ficar Nossa, horas foi bom, aqui. né? Eu quero ficar horas aqui, mas infelizmente a gente vai ter que... Nem viu o tempo passar. É, então. Nem vi também. Como que a gente pode definir, assim, a diferença da espiritualidade com a religião? Como que a gente pode deixar isso bem claro para a galera? O que é a espiritualidade? Como que ela pode ser buscada? Como que ela pode ser trabalhada? Para a galera entender, assim. Vamos primeiro deixar claro dentro do que o Diego consegue alcançar, né? Na Aham, individualidade do Diego. individualidade. Não Sim, o não Diego numa querendo ser verdade dono, absoluta. verdade absoluta, dono Boa. da razão. Eu diferencio de uma forma muito simples, Elvis. Uhum. Espiritualidade é divina, Uhum. certo? Espiritualidade e... Fugiu a palavra agora que você falou? É, religião. E religião. A diferença, né? Espiritualidade é divina. Aham. Religião é do homem. Uhum. Eu defino assim, de uma forma simples. Uhum. Bom, eu acredito que a gente é dotado de várias dimensões, né? Como eu falei, bio, psico, social e espiritual. Todas adoecem de alguma forma. Traz um desgaste, uma dor física, as situações do nosso intelecto, da nossa psique, de alguma forma, elas podem adoecer. A dimensão espiritual nunca adoece. Ela sempre está ali presente na nossa vida. E nós que temos que responder a ela, porque é uma dimensão perfeita. E diante dessa espiritualidade, todos nós somos iguais. Só que a gente precisa entender que nós somos pessoa humana. Né? Estamos numa escala de pessoa humana. Cada um dentro de algumas fatalidades, uns mais, outros menos. Mas isso não pode ser a minha personificação. Eu sou uma pessoa que tem uma doença autoimune. Eu sou uma pessoa que tem uma doença psiquiátrica que eu não consigo trabalhar. Essa é uma das suas dimensões.
Mas você sempre vai poder responder com espiritualidade ali dentro daquela faticidade, né? Então, assim, a espiritualidade sempre está ali. O quanto a gente vai conseguir beber desta fonte é o nosso cotidiano, é o nosso diário. Tá, estou numa dificuldade aqui, mas eu sempre vou ter uma possibilidade de escolha com responsabilidade e responder com responsabilidade para esse mundo espiritual que faz toda a diferença. Mas, muito legal. Eu acredito que também tem a questão das técnicas, assim, né? E é muito individual. É o que o Diego falou, né? A gente não consegue falar, olha, espiritualidade é isso, você vai seguir isso. A busca é de cada um. Sim. Cada um vai achar o que conecta com a tua vibração, com a sua energia, com a sua alma. A sua alma alma pede. Exatamente. Sua alma te guia. Exato. Você pode achar na religião uma técnica que funcione para você, que traga paz. Porque a religião é uma sociabilização que você tem lá, mas eu acho que traz alguns arquétipos que a gente consegue olhar e dizer, eu sigo desta forma. Para mim faz sentido enxergar Jesus assim, ele vai ser sempre Jesus, Deus vai ser sempre Deus, né? E eu acho que tem algumas práticas que a gente se identifica muito. Não é o que o homem diz que ele é, que ele vai ser, né? Exato. Ele é muito mais, né? É além disso. Não. Eu acho que a gente precisa olhar o que faz sentido para cada um de nós diante da espiritualidade. A religião nos ajuda, é um caminho para se conectar com a espiritualidade, mas ela não é só essa dimensão. É um ambiente onde você pode recarregar suas energias, ter mais aprendizados. E podemos dizer que em tempos de polarização, a espiritualidade é um caminho, né? Para conectar essa rede, né? Eu acho que hoje está nessa ascensão, né? Porque você que estava falando das crianças. Muitas doutrinas religiosas, essas crianças não vão acompanhar e não vão aceitar e não vão engolir. Eu acho que faz parte também do ser humano ter como maturação da nossa própria psique mesmo. A gente ter algumas situações que a gente precisa seguir. Eu acho que conforme a gente vai evoluindo, a gente vai atribuindo ambiente para participar, outros né? valores. Acho que as crianças precisam disso, entende? Porque elas precisam de uma condução. Se elas não são criadas dentro de uma condução, elas vão viver soltas. E aí eu acho que isso faz com que criam muitas ideologias. E aí eu acho que foge do que a gente acredita sobre valores. Ideologia, cada um tem uma. Né? E eu entendo também, Sim. Talvez que... Porque aí vai fazer sentido para cada um. Mas não é todo mundo que é obrigado a aceitar tudo que todo... a mãe não falava, você não é todo mundo. Exato. Não é? Eu acho que divinamente as mães sabem das coisas. Sim, elas têm uma carga... E eu acho que é uma frasezinha assim, né? Que eu acho que faz muito sentido para muita coisa. Você é um ser individual, né? Você é um ser que tem uma singularidade. Mas como que você vai pôr isso? Como que alguém vai te seguir? Porque Jesus não é um exemplo a ser seguido, né? E eu acho que Deus coloca Jesus aqui justamente para a gente ter esses preceitos olha... Madre Teresa de Calcutá, uma história maravilhosa, um exemplo a ser seguido. É possível a gente ir nessa... Mahatma Gandhi, né? Tem várias... É possível. Muito legal. E aí, Alves, eu entendo que também tudo que existe foi necessário para a nossa evolução. Exato. Se não tivesse existido todas as religiões, nós não estaríamos tendo essa conversa hoje. Porque vem a evolução de geração em geração. Massa. Muito legal, gente. Eu ficaria... Daria para falar muitas coisas aqui, né? Mas eu quero agradecer. Foi um bom papo. Foi muito bom. Quero agradecer. Constellers, vocês que estão acompanhando a gente aí no Instagram, @Constellece. Estamos lá. Dá um like, dá uma comentada. Tem também o nosso link de apoia-se lá. Aqui também no YouTube vocês conseguem achar aí na descrição. Aí vocês podem contribuir com 5, 15, 25 reais para a gente pegar parte desse valor e contribuir com ações sociais, instituições, ONGs. A gente trouxe já a ONG aqui. E quero agradecer, porque a gente está conseguindo fazer esse canal crescer. Estou muito feliz. Quero agradecer Fábio e Diego. Quero que vocês deixem os contatos de vocês. Se vocês quiserem deixar indicações, redes sociais, fiquem à vontade, por favor. Eu que agradeço aqui, foi muito bom. É um papo aqui que daria para estender aí várias coisas, mas acho que deu para
para a gente deixar aí um pouco mais claro. E eu tô lá no Instagram como @fabiaterapeuta. Tô lá, se alguém quiser depois ter alguma dúvida e quiser chamar para tirar, estou lá. Massa. E tem um episódio aqui também seu. Sim, tem um episódio meu sobre terapias integrativas, isso aí. Constelação familiar. Também sou consteladora, gente. É isso. Massa. Diego, à vontade. Elvis, Constellers, eu agradeço muito também a oportunidade de estar voltando aqui, dividir esse bate-papo com a Fábia, com você, Elvis. A energia que nós estamos sentindo aqui é notória, né? Essa paz, essa calmaria. É como se nós fôssemos um barquinho à vela no meio de uma represa, né? Tá muito gostoso, muito gostoso. E o que trouxemos aqui é o que eu trouxe aqui, é o que eu alcancei dentro dos meus estudos, mas é a verdade dentro do que eu estou aprendendo, né? Pode ser que daqui 5 anos eu volte com coisas diferentes que eu estou trazendo aqui, mas eu não trago algo para enfeitar, eu trago o que eu estou vivenciando. Eu acho que isso é muito importante. Nós sermos verdadeiros conosco mesmo. Obrigado, Elvis, mais uma vez. Gratidão. Meu Instagram é de Iglesias, depois o Elvis vai colocar escrito aí para ficar mais fácil. E também o GD Patriarca Jacó, que é onde tem os livros, que eu acho que é super importante deixar pro pessoal. Muito obrigado. A gente coloca na descrição. Ótimo. Agradecer o Diego aqui, né? Pela parceria, foi fantástico. A gente fez uma conversa antes, muito gostosa, mas foi melhor do que a gente imaginou, né, Diego? Foi muito bom, obrigada. Gratidão, gente. É isso. É isso, Constellers. Estamos acabando aqui. Recalibre o seu equilíbrio. Fim da transmissão e gratidão. Gratidão.